Khamzat Chimaev lutou agora no peso médio do UFC, mas o futuro dele não está de todo definido nessa categoria, não. Em entrevista nos bastidores de um evento de luta, o Chimaev falou sobre essa recusa dele no UFC 300 e confirmou que o UFC lhe propôs Leon Edwards. Olha só, acho que no verão voltarei, quero lutar na Arábia Saudita, mas acho que ninguém quer lutar comigo lá. Então veremos o que vai acontecer, estou apenas esperando por algo. O UFC queria que eu lutasse no UFC 300, mas eu disse que era pouco tempo para lutar nos meio-médios. Precisa de um pouco de tempo. A luta contra o Leon Edwards não era 100% de certeza, mas o UFC conversava com o meu empresário. Disse talvez, talvez não. Meu irmão disse, não no Ramadã. Então, depois do Ramadã, tiraremos algum tempo, vamos entrar em camp e lutaremos contra qualquer um. Aqui você tem novamente o Khamzat Chimaev falando que não tem muitos lutadores querendo lutar comigo, mas não é assim. Aqui eu entendo o motivo do Chimaev não lutar no UFC 300. O problema é, cara, o Dana White, ele propôs sim essa luta do Khamzat Chimaev contra o campeão Leon Edwards no UFC 300. Algo que não faz muito sentido hoje, porque o Khamzat Chimaev, depois de não ter batido o peso de uma forma muito horrível, ele saiu dos meio médios do UFC, o próprio Dana White aconselhou ele a subir para o peso médio. Depois de muito tempo ele lutou no peso médio contra o Kamaru Usman, venceu, entrou no ranking, se encontra ainda na parte do meio desse ranking, hoje ele é o 11º colocado, e depois de tudo, olha o que o Dana White vai e faz para salvar o UFC 300. Oferece ao Khamzat Chimaev, repito, um lutador que na sua última luta nos meio médios do UFC não bateu o peso por muito e fez pouco caso, ficou zoando, mandando o dedo para o adversário e para a imprensa, justamente um presente, a luta contra o campeão Leon Edwards, por conta do drama, porque ele se colocou numa sinuca de bico e deixou o UFC 300 ir e não confirmou luta grande como luta principal. Aí teve que apelar e não conseguiu, porque o Khamzat Chimaev, ele obviamente trata a sua religião, a sua fé, como acima do UFC e da sua carreira de lutador. Mas aquela informação que o Dana White deu de Leon Edwards ter sido oferecido 3 lutas para ele no UFC 300, ele aceitar as 3, mas os seus adversários recusarem, e um deles é o Khamzat Chimaev, porque o Khamzat Chimaev, ele foi franco aqui. Ele falou que não estava certa essa luta, mas lhe foi proposta e ele, com essa ideia de não lutar no Ramadã, não pôde atuar e lutar no UFC 300. O que, para mim, repito, nada contra o Chimaev nessa decisão. A minha reclamação aqui é o Dana White fazer isso, porque todo mundo sabe, gente, nos meio-médios do UFC, quem tem que lutar pelo cinturão do Leon Edwards é o Belal Muhammad. Não é Khamzat Chimaev, Islam Makhachev e Shavkat Rakhmonov ainda. Não tem como você fechar os olhos para o Belal Muhammad, sinceramente. E aí, tem o outro lado. Khamzat Chimaev recusando, ele já vai ter que também dar uma corrida contra o tempo para recuperar o prejuízo. Por quê? Ele disse não claramente para o UFC. Geralmente, quando um lutador diz não para o UFC, quando o UFC lhe procura para salvar um evento, isso não é um bom sinal. Esse lutador perde moral com a alta cúpula do UFC. Não é segredo. A tendência é ele sofrer nos bastidores. Por isso o Chimaev, ele fala, opa, não vou lutar no UFC 300 porque é no Ramadã. Mas depois disso, UFC, eu sei que você vai fazer um evento na Arábia Saudita. Então eu faço questão de lutar lá para recuperar esse tempo perdido, porque ele ficou com a moral mais baixa depois dessa recusa. Normal. Ele vai lutar lá para os seus fãs, os poderosos daquela região, que é sempre muito importante para o UFC. Mas agora fica a dúvida, qual vai ser a categoria que o Khamzat Chimaev vai lutar? Porque depois de tudo que aconteceu com o Khamzat Chimaev nos meio-médios, o UFC cogitar uma volta dele, para mim, é uma loucura. O Khamzat Chimaev, na sua última luta, ele não bateu o peso por muito e, nessa luta, até tinha aquele peso de tolerância. E aí, numa luta pelo cinturão dos meio-médios do UFC, não teria essa tolerância de peso. O Khamzat Chimaev teria que bater o peso cravado para desafiar o campeão Leon Edwards, o que para mim é muito estranho, não faz sentido hoje essa luta. É mais difícil para o Khamzat Chimaev e o UFC não tinha necessidade de procurar o Khamzat Chimaev, porque ele bota o seu evento, maior de todos, em risco, devido a esse histórico do Khamzat Chimaev. Para sorte do UFC, isso não vai acontecer, porque o Khamzat Chimaev recusou estar na luta principal do UFC 300, o que para muitos seria uma luta que não se recusa. Imagina o Chimaev aceitando enfrentar o Leon Edwards pelo cinturão dos meio-médios do UFC, chega na pesagem e não bate o peso de novo. A luta principal do UFC 300, Leon Edwards e Khamzat Chimaev, teria caído novamente porque o Khamzat Chimaev falhou na pesagem. Seria algo horrível, vergonhoso para o UFC. Então o UFC ele tem que dar graças a Deus do Khamzat Chimaev não lutar no UFC 300. Essa procura do UFC para o Khamzat Chimaev lutar nos meio-médios contra o Leon Edwards só mostra que o UFC estava perdido realmente para esse UFC 300.
deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição no canal.